pedir para se inscrever no canal, apertar o like. Tudo isso é muito importante nesse processo de desenvolvimento de um canal, principalmente quando num setor que já tem tantos canais. Então, se você gosta, se você curte aqui o nosso canal, eu queria te pedir mais uma vez, se inscreve, dá o like, porque é muito importante pra gente, tá bom? Vamos para a resenha de hoje. Olha aqui, Flamengo ganhou ontem do Corinthians 1-0, que joguinho ruim, hein? Novamente o Flamengo vence, não convence. Bem verdade que nessa vez o Flamengo sentiu no aquecimento a perda de dois dos seus principais jogadores, né, de armação do time. Perdeu o Everton Ribeiro, também perdeu o Arrascaeta, tendo que, assim, escalar outros jogadores no lugar, né? O time não foi bem ontem, embora tenha tentado um controle do jogo. Eu não acho que o Corinthians tenha feito um jogo animador, como a imprensa está rebatendo. Eu acho que o impacto psicológico num time de futebol, quando você perde seus dois principais jogadores a menos de 10 minutos de começar o jogo, se é que isso de fato aconteceu, ele é muito grande mesmo. E aí um jogo que poderia ter sido mais fácil cria um pouco de instabilidade, um pouco de incerteza para o time que está mandando o jogo e que estava tudo certo para sair bem no jogo, né? Você perder os dois principais jogadores de criação é meio confuso no início do jogo. O Santos não foi bem de novo, teve até uma bola que ele enfiou bem, assim, achou o Wesley capou. Aliás, a gente precisa falar do Wesley também, né? O Wesley não tá fazendo bons jogos. O garoto tem muito potencial de linha de fundo, ele até voltou muito bem ontem, recompôs uma bola que podia ter sido o gol do Corinthians, se não fosse ele, não tinha voltado. Mas o Flamengo precisa de jogadores que saibam o que fazer com a bola no pé. Não dá pra você chegar, que nem ele teve em algum momento ali na pequena área, olhar e não saber exatamente o que está acontecendo. Onde botar a bola, e aí você atrasa a bola pro Cássio. Bom, mérito do Léo Pereira, que não tem nada a ver com isso. Aliás, o setor defensivo do Flamengo, no que diz respeito aos zagueiros, é um setor que tem batalhado muito no time do Flamengo, né? Um setor de realmente tem sido de muita transpiração, né? Justamente pela fase que o Flamengo não está vivendo muito bem, até no gol, na meia. Então, a defesa do Flamengo acaba ficando também muito exposta, né? Os zagueiros em si, não o sistema defensivo. Bom, o Sampaoli também não mexeu bem. O Sampaoli insiste com o Vidal, a gente ainda não tá entendendo essa mania de Vidal, né? Mania de Vidal isso, porque não pode ser normal. A gente tá vendo que o cara entra, o time cai quando ele entra, e ainda assim ele insiste nesse tipo de substituição. Bom, dos males não foi o pior. O Léo Pereira, mesmo machucado, subiu lá, machucado, ele tinha pedido para sair. E você vê como o futebol, o esporte, ele tem coisas maravilhosas mesmo. O cara tava out do jogo. E aí ele se botou mérito, aí sim, de repente, do Sampaoli, mas a gente já sabe, é do futebol isso. O cara tá machucado, não sei o que, vai lá pra frente. Né? Também não tem muita coisa não tem muita genialidade nisso. Qualquer pelada é assim. Né? O cara tá machucado, não consegue correr, vai lá pra frente e dá uma coisa. Muito mérito do Léo Pereira, que subiu entre dois caras. A bola do Cebolinha também foi muito boa, porque o Cebolinha procurou o ponto mais alto da bola, entendendo, lendo que o seu parceiro consegue fazer boas cabeçadas, porque ele é um zagueiro, um jogador que o tempo todo está cortando bolas pelo alto. Né? E assim o Flamengo consegue vencer um jogo que foi assim, que não quer dizer nada, foram só 3 pontos, né? E esses 3 pontos são muito importantes. Aí é um outro ponto. Por quê? Porque esse é um campeonato que o que decide às vezes como é que você jogou nos jogos que o seu time, nos jogos que seu time não estava bem, nos dias que as coisas não estavam dando certo e assim você venceu. Palmeiras empatou pela segunda vez seguida, ou seja, diminuiu um pouco o gap. O Flamengo estava a 13 pontos do Palmeiras, agora já está a 3 pontos, né? Palmeiras, que é a principal força do campeonato, junto com o Flamengo. São Paulo também tendo uma evolução com o Dorival. Olha o Dorival aí, cara, como é que pode, né? O Dorival subindo. Mas é isso. Essa foi a vitória do Flamengo ontem, com uma péssima atuação do Santos. Um jogo um pouco instável, na minha opinião, por conta também da saída dos seus principais jogadores no aquecimento. Ninguém fala disso e isso é um fato. Isso interfere em qualquer esporte coletivo. Você perder seus principais jogadores a 10 minutos do jogo. Não importa com que você vai entrar. Quem tá entrando nem tá achando que vai entrar no primeiro tempo, tá achando que vai entrar depois. E aí tem que entrar uma outra preparação, uma outra dinâmica de jogo. Isso muda, interfere completamente em tudo. Né? Então é um jogo que pra mim não diz nada. A única coisa que diz que 3 pontos e mérito do Léo Pereira, noite do Léo Pereira. Né? Que, como eu já disse, esse setor defensivo do Flamengo muito exposto há muito tempo. Tá bom? Essa foi a resenha de placa de hoje, falando da vitória do Flamengo de ontem para cima do Corinthians por 1-0.
no apagar das luzes. Um abraço, tchau, tchau.